Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estudamos seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. No triângulo retângulo também nós estudamos ângulos complementares, aonde tirávamos nosso seno e cosseno. E na aula passada nós estudamos o que vem a ser o radiano. Na aula de hoje nós iremos estudar o seno e cosseno utilizando um arco. Nós vamos ver o seno, vamos estudar o seno e cosseno na circunferência. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nós estudamos o plano cartesiano. No plano cartesiano nós tínhamos o eixo X na horizontal e o Y na vertical. Agora nós vamos ver o seno e o cosseno utilizando um pouco o conceito lá do plano cartesiano. No plano cartesiano nós tínhamos o eixo X. Nesse eixo X nós vamos chamar ele de cosseno. E no eixo Y nós vamos chamar ele de seno. Então, vamos pegar o conceito lá do plano cartesiano. Se você entender o plano cartesiano, você vai entender o seno e o cosseno com mais facilidade. Só que nós vamos usar o eixo do seno e o eixo do cosseno até o número 1. Ele vai do menos 1 até o 1. Sendo que quando nós estudamos o plano cartesiano, era infinito, tanto na parte positiva quanto negativa. O seno e o cosseno nós vamos limitar entre menos 1 e 1. O máximo que o seno e o cosseno pode chegar é 1. Ele não é maior do que 1. E o mínimo que ele pode chegar entre o seno e o cosseno é menos 1. O seno e o cosseno que nós iremos usar, ele vai estar limitado nessa circunferência aí. O eixo na horizontal vamos chamar de cosseno e o eixo na vertical de seno. Vamos marcar 4 pontos nessa nossa circunferência. O primeiro ponto aí é o ponto A. Esse ponto A vale 1 e 0, sendo que o primeiro número é do cosseno e o segundo número é do seno. Então, no ponto A, nós temos cosseno igual a 1 e seno igual a 0. No ponto B, nós temos cosseno igual a 0, seno igual a 1. No ponto C, nós temos o cosseno igual a menos 1 e o seno igual a 0. No ponto D, nós temos o cosseno igual a 0 e o seno igual a menos 1. No ponto A, nós temos aí, vale 0 graus. No ponto B, é equivalente a 90 graus. No ponto C, é equivalente a 180 graus. E no ponto D, é igual a 270 graus. E no ponto A, dando uma volta na circunferência, nós temos aí 360 graus. Na circunferência, nós temos 4 quadrantes. Nós não vamos estudar os 4 quadrantes hoje. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios utilizando o primeiro quadrante para a gente entender melhor. E, posteriormente, nós iremos usar o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Mas, por hoje, vamos usar só o primeiro quadrante, para depois, mais para frente, a gente estudar os outros quadrantes. Vamos fazer alguns exercícios para você entender este seno e cosseno no primeiro quadrante.
Nós iremos fazer aqui uma tabela de seno e cosseno no primeiro quadrante. A 0 graus, que é o ponto A, nós temos o seno igual a 0 e o cosseno igual a 1. Em 30 graus, passando uma linha que levamos até o eixo do cosseno e o eixo do seno, chegaremos aos seguintes valores. Para seno igual a 30 graus, o nosso valor é de meio. E para o cosseno, esse valor vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Em 45 graus, traçando uma linha que vamos até o eixo do cosseno e o eixo do seno, nós vamos encontrar os seguintes valores. Raiz de 2 sobre 2, tanto para o seno quanto para o cosseno. Para 60 graus, o valor de seno vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 e o valor de cosseno vai ser meio. Para 90 graus, que é o ponto B, nós temos o seno igual a 1 e o cosseno igual a 0. Aí está a nossa circunferência e a nossa tabela do primeiro quadrante. Vamos agora fazer 3 exercícios usando esses valores que acabamos de ver. Primeiro exercício: determinar o valor da tangente de 30 graus, sabendo que seno de 30 graus é meio. Tangente de 30 graus é igual a seno de 30 dividido pelo cosseno de 30 graus. Na circunferência, nós temos aí em 30 graus os valores de seno, que vale meio, e do cosseno, que vale raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar esses valores e jogar na nossa fórmula. Nós temos aí tangente de 30 graus, que é igual a meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Na divisão de frações, usamos a seguinte regra. Repetimos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Então, nós teremos tangente de 30 graus vai ser 1 sobre 2, que multiplica 2 dividido por raiz de 3. Fazendo essa divisão aí, nós teremos tangente de 30 graus é igual a 1 dividido por raiz de 3. Como não pode ter raiz no denominador, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Então, nós teremos tangente de 30 graus é igual a 1 dividido por raiz de 3, que multiplica por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Fazendo essa multiplicação aí, nós temos 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Como nós estamos no primeiro quadrante, a tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 dividido por 3. Essa é a nossa resposta. Vamos agora para o exercício número 2. Observando o círculo trigonométrico, determine o valor da tangente de 45 graus. Sabemos que tangente de 45 graus é a mesma coisa que seno de 45 graus dividido por cosseno de 45 graus. Vamos agora lá para o nosso círculo trigonométrico. Observando a figura, vemos que ao ângulo de 45 graus nós temos seno igual a raiz de 2 sobre 2. E também o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 graus vai ser raiz de 2 dividido por 2, dividido por raiz de 2 dividido por 2. Como o denominador e o numerador são iguais, essa divisão aí vai ser igual a 1. Tangente de 45 graus é igual a 1. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. Observando o círculo trigonométrico, determine o valor da tangente de 90 graus. Olhando no círculo aí, é onde está esse 90 graus, aí, esse ponto em vermelho. O tamanho dessa linha que está em vermelho aí é igual a 1.
Portanto, seno de 90 graus é igual a 1 e cosseno de 90 graus é igual a 0. Tangente de 90 graus é igual a seno de 90 graus dividido por cosseno de 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1 e cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, tangente de 90 graus vai ser 1 dividido por 0. Como não existe divisão por 0, não vai existir tangente de 90 graus. Portanto, não existe tangente de 90 graus, isto é, não é definida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, eu agradeço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.